Meritíssimo juízo da 13ª Vara Criminal do Foro Criminal da Barra Funda. Em resumo, excelência, trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de apurar a acusação dos crimes de homicídio culposo na condução de veículo automotor e fraude processual. Oferecida a denúncia, esta fora recebida, o acusado foi devidamente citado, aso em que apresentou resposta à acusação, e então designou-se audiência de instrução, debates e julgamentos. No ato da instrução, excelência, foram colhidos os depoimentos do filho da vítima e os depoimentos de 2 policiais militares, além de 3 testemunhas arroladas pela defesa, e ao final procedeu-se ao interrogatório do réu. O acusado, excelência, respondeu ao processo preso, estando privado de sua liberdade desde o dia dos fatos, ou seja, 20 de dezembro de 2025, quando sua prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva. Em síntese, este é o relatório do quanto necessário. Excelência, no mérito da máxima vênia ao entender da ilustre representante do Ministério Público, a pretensão punitiva, no entender desta defesa, deve ser julgada improcedente. Diante do conjunto probatório produzido, verifica-se que não há provas aptas a demonstrar de maneira segura que o acusado teria praticado os crimes veiculados na denúncia. Embora a materialidade delitiva esteja comprovada, a prova oral produzida pela acusação não encontra respaldo nos demais elementos dos autos. Inicialmente, acerca do suposto cometimento do crime de fraude processual, tem-se que não há dúvidas de que a motocicleta fora retirada do local do acidente antes da chegada dos policiais militares. No entanto, o envolvimento do acusado no delito é cercado de dúvidas que não autorizam a aprovação da sentença condenatória. Pelo que se infere dos autos, o filho da vítima e os policiais militares ouvidos sobre o crivo do contraditório nada presenciaram, e as imagens captadas pelas câmeras de segurança não permitem concluir que o acusado tenha movimentado a motocicleta do local da colisão. Até porque ali esteve a todo momento, eis que recebeu atendimento médico imediato após cair ao solo. Diante desse cenário, os elementos probatórios escolhidos não conferem a certeza necessária para a afirmação da responsabilidade do réu pela prática delitiva. Insta a consignar que, a respeito do vídeo apresentado pelo filho da vítima após o oitivo em juízo, o próprio representante revelou ao juízo ter editado a prova, de modo que este fato, somado à ausência de perícia, revela a ausência de confiabilidade e integralidade da prova por ofensa à cadeia de custódia. Isso porque a segurança jurídica exigida em processos penais não admite condenações baseadas em elementos cuja origem seja questionável e não passível de verificação. Com isso, não é possível fundar um juízo condenatório com base exclusivamente nas provas produzidas. Ainda que tenham sido suficientes para conferir a necessária justa causa quando do oferecimento da ação penal, não o são para o recebimento, não são para o reconhecimento da culpa. Ademais, é importante lembrar que o sistema jurídico penal acusatório prevalece a máxima de que cabe à acusação comprovar suas alegações, daí porque a existência do princípio do indúbio pro réu. É completamente inviável atribuir-se ao acusado a responsabilidade de provar as suas alegações no processo penal. Isso porque, como sabido, excelência, competia ao Ministério Público de forma cabal provar o alegado na denúncia, pois de acordo com o disposto no artigo 156, primeira parte do Código de Processo Penal, e é nessa toada que a alegação constante na denúncia de que, abre aspas, a ausência de justificativa acerca do paradeiro da motocicleta evidencia dolo e má-fé do acusado, fecho aspas, não são admitidas em nosso sistema de justiça. Isso porque o princípio da presunção de inocência está previsto em nossa Constituição e merece não somente respeito, mas aplicabilidade prática. Nesse sentido, tal argumento não pode ser utilizado, rechaçando-se qualquer peso que essas suposições possam ter sobre o julgar deste juízo. É certo que o Estado tem o dever de punir a todos que transgridam as normas e causem lesividade, mas, para tanto, deve fazê-lo com segurança, a fim de evitar possíveis erros judiciários. Para além dessas questões, inverte-se o ônus da prova ao atribuir ao acusado a responsabilidade de ter que explicar o motivo pelo qual é falsamente acusado, tendo em vista que não precisa provar a sua inocência. Prosseguindo, excelência, quando analisamos a acusação do delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor, também é caso de absolver-se o acusado.
À luz do elenco probatório encartado aos autos, verifica-se que as circunstâncias atinentes à conduta prevista no artigo 302 da Lei 9.503 de 97 não restaram comprovadas com a certeza exigida para uma condenação. O acusado, ao ser ouvido em juízo, negou a realização de quaisquer manobras bruscas na condução do veículo em realce. Alegou que transitava em velocidade moderada pela via quando a vítima abruptamente deixou a calçada e acessou a via, não lhe conferindo tempo hábil para evitar a colisão. A versão ofertada pelo réu não somente não foi afastada de forma contundente pelo conjunto probatório coligido, como também encontrou amparo nos demais elementos de juízo a estes encartados. Nesta esteira, a prova testemunhal a estes coligida viu-se uníssona em afirmar que, em razão da vítima ter atravessado a via fora da faixa de pedestres e corrido em direção à motocicleta conduzida pelo acusado, seu tempo de reação de fato encontrava-se comprometido. Anoto, porque oportuno, Excelência, que os policiais militares destacaram que o acusado não apresentava sinais de embriaguez ou uso de substâncias entorpecentes. Frisa-se que, para que se configure a ação típica culposa, é necessário que a demonstração do nexo causal entre o resultado e a conduta voluntária e a descuidada patrocinada pelo acusado, bem como a violação do dever de cuidado, implicou a criação de risco não permitido pelo ordenamento jurídico e deste tenha decorrido o resultado morte. Isto posto, não se olvida que no âmbito do direito penal não se admite a compensação de culpas. Contudo, Excelência, ausentes dos elementos a comprovar que o acusado tenha agido de forma negligente, imprudente ou imperita, não é impossível que a colisão tenha sido ocasionada por culpa exclusiva da vítima, a qual, como evidencia a prova testemunhal e de vídeo, atravessou a via fora da faixa de pedestres e partiu em direção ao veículo conduzido pelo réu. Na hipótese em tela, não há clareza quanto à existência de um nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pelo réu e a conduta da vítima, vez que o elenco probante apresenta contornos inconsistentes e pouco definidos acerca da dinâmica que permeou o acidente. Após detida a análise das provas amelhadas ao todo, o máximo a que se chega é um juízo de probabilidade, não de certeza, em relação à confirmação do crime de homicídio culposo na condução do veículo motor. Desta forma, Excelência, a realidade das provas colhidas neste processo demonstra merecer o acusado a absolvição por não se ter construído um universo sólido de provas contra si aptas a chegar-se ao deságio condenatório pretendido pelo Ministério Público, sendo de direito à improcedência da ação nos termos do artigo 3867 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, diante do não acolhimento das teses principais, do que evidentemente não espera essa defesa, requer-se sejam as penas aplicadas em seus patamares mínimos diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, agravantes ou causas especiais de aumento de pena. Em tese, as infrações teriam sido cometidas em circunstâncias normais à espécie. Registre-se, ademais, que o réu é relativamente menor, Excelência. Pelas mesmas circunstâncias, a defesa vem requerer que, diante de uma condenação, que seja fixado o regime inicialmente aberto ou diverso do fechado ao início do cumprimento das penas, na forma do que previsto no artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código de Processo Penal. Tendo em vista, por fim, Excelência, tendo em vista que o acusado respondeu a todo o processo preso, em respeito ao princípio da homogeneidade, requer-se a concessão de liberdade provisória ao denunciado com a expedição do competente alvará de soltura clausulado. É tudo que se requer. Excelência, muito obrigado. Ok. Tendo em vista aí a quantidade de vídeos, eu não consegui assistir a todos. Eu vou chamar aqui a conclusão para a sentença. Toda sorte, encerrada aí a instrução criminal. Mesmo em caso de condenação, entendo aqui que a pena que em tese será aplicada caso condenado não justifica mais a permanência do réu em custódia, em especial porque o crime cuja pena é maior é culposo e não doloso, de modo que, além disso, o réu constitui o advogado, nunca se furtou ou dificultou aqui a ação penal, e não havendo mais motivos para segregação, concedo, então, a liberdade provisória
vinculada aí às condições normais de comparecimento, manutenção de endereço nos autos, mas com expedição de alvará de soltura, tá bom? Eu agradeço, doutor. E se eu quiser conversar com ele, Vou fica à querer, vontade aí, doutor. vou querer. Obrigada, Muito viu? obrigado, Até gente.